Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, Lucas 24, versículo 46 ao 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem nos falando que Jesus ele disse aos seus discípulos aquilo que está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E nós sabemos que o Senhor ele veio à terra, sofreu muito, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele deixou o sepulcro vazio. Jesus ele venceu a morte. A morte não foi maior do que o Senhor, porque o Senhor ele é maior do que tudo. O Senhor ele vence toda e qualquer batalha. E o Evangelho diz: e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Que no nome de Jesus ia ser anunciada a conversão dos pecados e o perdão dos pecados a todas as nações. E tudo isso partiu dos discípulos. Os discípulos, eles anunciaram, pregaram a boa nova a todo canto. Até os confins da terra eles pregaram o Evangelho. E se hoje nós conhecemos a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, foi graça aos discípulos. Porque depois que o Senhor Jesus ele subiu ao céu na sua ascensão, os discípulos eles foram obedientes à palavra do Senhor. Eles foram obedientes ao Senhor e pregaram a toda criatura a convenção e perdoaram os pecados. Eles fizeram a vontade do Senhor sem medo. E o Senhor ele diz: eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. O Senhor fala aqui do Espírito Santo, que o Senhor ia enviar o seu Espírito Santo sobre os apóstolos. E o Senhor diz: permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Os discípulos eles precisavam permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo de Deus viesse sobre eles, porque sem o Espírito Santo eles não iam aguentar os sofrimentos, as perseguições, porque eles necessitavam estar cheios, repletos do Espírito Santo para continuar sendo fiéis e aguentar tudo aquilo que viria contra eles. E nós vemos como os discípulos eles foram perseguidos, como os discípulos sofreram por amor ao Senhor. E assim também somos nós. Nas nossas perseguições, nos nossos problemas, nós só vamos permanecer de pé, sendo fiéis ao Senhor, pela graça do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir todos os dias a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Como o Padre Marcelo sempre nos ensina, pedir todo dia o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos mantém de pé, é o Espírito Santo que não nos faz desistir nas nossas perseguições nem nos nossos sofrimentos, mas vê tudo isso como graça de Deus, vê tudo isso para nos levar a Deus, para nos levar ao céu. E o Senhor ele levou os discípulos até perto de Betânia, e ali o Senhor ele ergueu as suas mãos e abençoou os discípulos. E enquanto ele os abençoava, ele subiu ao céu. E como os discípulos foram abençoados pelo Senhor, nós também precisamos da bênção do Senhor na nossa missão. Precisamos da bênção do Senhor na nossa vida, na nossa família. Aonde quer que nós vá, nós precisamos dessa bênção do Senhor. E ali os discípulos, eles o adoraram. Enquanto o Senhor ia subindo, enquanto o Senhor ia sendo levado ao céu, os discípulos, eles o adoraram.
porque essa é a nossa missão, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E hoje toda a igreja celebra a ascensão do Senhor, a subida do Senhor ao céu. Que nós possamos permanecer sendo fiéis ao Senhor, pedindo a graça do Seu Espírito Santo todos os dias na nossa vida, para que nós consigamos suportar e vencer tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.